Olá, meu nome é Yara. Wallace. Resolvemos gravar esse vídeo para deixar como um registro desse nosso novo recomeço, que foi a mudança de país. Chegamos, é, o Alan chegou aqui tem 1 ano e eu tenho 8 meses e resolvemos sentar aqui, parar e contar, né, como é que tem sido, como que foi primeiro essa decisão, como que a gente fez para chegar até aqui. E como tem sido essa nossa experiência a partir dessa decisão, né? Porque a decisão é o início e é o principal de tudo, né? Primeiro, decidimos, estávamos indo para um churrasco numa terra de um colega nosso. E dentro do carro, nós dois e um casal de amigos, irmãos nossos muito próximos, a gente conversando, o Wallace falou que queria muito mudar de país. E eu falei, eu sempre disse que não. Aí eu falei, eu tenho coragem. E ela pegou e falou assim, eu também tenho, então vamos. Aí o Wallace falou assim, vamos. Foi mais ou Vamos. menos Foi isso. isso mesmo, vamos. Aí, a priori, né, no primeiro momento, eu falei assim, não, então a gente vai sentar, vai decidir. Eu falei assim, amiga, tu tá falando sério? Ela falou assim, eu tô falando sério. Você tá falando sério? Tem coragem? Eu falei, tenho. E aí ela falou assim, não, então, Em fechou. fevereiro, mais ou menos, que a gente Foi em decidiu. março. Foi em Foi em março, né? março. Ela falou assim, então Foi. fechou. Vamos sentar, vamos colocar todo um plano no caderno. E detalhe, o marido dela vinha no outro carro. Vínhamos nós três no No carro carro e ele e o vinha marido no dela outro. vinha com outro colega no outro carro. E ela falou assim, não, então fechou, vamos sentar, vamos colocar no papel e vamos colocar o plano em ação. E assim fizemos, né? Chegou lá na roça desse nosso amigo, ela falou assim, amor, eu tava conversando com os meninos e a gente decidiu que a gente vai mudar de país. Aí ele pegou e falou assim, vai, então fechou. Aí a gente fica até brincando. Eu falei, ele tá brincando, isso não vai acontecer. Ele, não, tipo, viu, fechou, a gente vai então. E sentamos. No primeiro momento, o nosso plano era ir do Brasil para a Espanha, só que aí quando a gente foi ver o que a gente precisava, a questão de regularização, como que seria, começamos a assistir bastante vídeo, levantar quantias, o que seria necessário. A gente viu que para a Espanha, se a gente fosse direto, a gente ficaria irregular, e como nós temos 2 filhas da mesma idade, poderia ser mais difícil. Sim, sim. E aí foi quando surgiu a oportunidade de, quando a gente pesquisava, a gente pesquisava só para a Espanha, quando a gente viu que tinha um visto de procura de trabalho aqui em Portugal, que facilitaria essa nossa vida para cá. E decidimos então que seria a melhor opção para nós. Então o Alas e o marido da minha amiga vieram na frente e eu e a minha amiga ficamos para vir depois. Só que para isso acontecer, para acontecer isso tudo, a gente viu a quantidade de dinheiro que a gente precisava, viu quanto que teria que levantar, e a gente decidiu que a gente ia morar junto. Foi. Ainda Tanto no Brasil, antes né? Antes de Brasil vir para cá, ainda no Brasil. Nós morávamos na mesma cidade e nós decidimos. Eles venderam as coisas deles e foram morar com a gente. A gente morou o quê? 2 meses. 2 meses. O período de transição. Não, 3 meses. Foram Março, 3? abril, 3 meses. Meses. A gente morou 3 meses no Brasil juntos. Eles venderam primeiro as coisas deles e vieram morar com a gente, porque a casa era maior. E nesse período a gente começou, o nosso foco foi dividindo, né, todas as despesas e trabalhando, juntando tudo quanto era possível de dinheiro, toda a economia que dava para fazer, a gente estava fazendo. Para poder concluir o nosso objetivo. Esse casal de amigo nosso, a gente está falando amigo, mas para nós é como se fosse irmão. Como se fossem irmãos, né? Muito tempo. E a gente sentou e colocamos no papel, nossa, tabelinha e tudo levantamento e tudo. Foi 3 meses mais ou menos, aí a gente veio. Nós viemos em setembro, eu e ele. Uhum.
com vídeo de trabalho, procura de trabalho, o valor da conta e tal. Só que aí chegou, teve pequenos imprevistos. Chegamos 9 horas, 9 da manhã. 9 da manhã mais ou menos ali. E fomos para a sala da imigração, saímos de lá 23 horas, das 9 da manhã e até as 23 horas. Aí isso daí é outro vídeo, que talvez a gente pode até se reunir, eu e ele. Pode, acho que seria até melhor, Pra gente falar mais ou menos a experiência, e já naquele momento ali ninguém já tava pensando até em voltar. Porque a polícia tava ali no pé e tudo, e vocês vão voltar e isso aqui. Tá. No meu caso, eu e a minha amiga ficamos nesse período, ela e eu ainda estávamos concluindo, né, nossa faculdade, a gente fazia faculdade juntas também, e a gente ficou finalizando a faculdade, que terminaria no final do ano, e as meninas finalizando o ano escolar dela. Nesse período a gente ainda ficou morando juntas 4 meses, a gente morava em outra cidade. A gente morava em Anápolis, né, no Goiás, e no caso as nossas mães moravam no Pará. Nós ficamos nesse processo que os meninos concluímos a faculdade, as meninas finalizaram o ano em dezembro, e em dezembro a gente já tinha comprado a nossa passagem e a gente foi para o Pará ficar um mês e pouquinho com as nossas mães antes de vir para Portugal. E todo esse processo que ficou eu e ela morando junto, nós ficamos até chegar com os meninos 5 meses. Uhum. E a primeira parte é essa, mas aqui são muitos detalhes, a história é imensa. Se vocês se interessarem em saber mais, a gente pode estar contando. Ela trabalhava nesse laboratório, enquanto ela fazia faculdade de farmácia, ela trabalhava no laboratório junto com essa nossa colega, né? E Isso antes de vir. Antes de vir. Só que o laboratório fechou, esse que nós trabalhávamos fechou. E o laboratório fechou em dezembro. Aí quando foi em fevereiro que a gente foi fazer essa viagem para casa para a terra de um outro colega nosso, foi quando a gente se reuniu. Se decidiu ali, mais ou menos, na conversa para vir. E tipo, de uma forma resumida, depois se quiser a gente vai contando. Elas concluíram. Nesse período eu fui sargento do exército, durante 8 anos servi, depois fui trabalhar com segurança, eu era chefe de equipe carro forte, mas nesse período que eu estava fazendo a faculdade eu trabalhava de barbeiro. E esse meu amigo, né, esse meu irmão que a gente considera, ele era vendedor, trabalhava numa empresa grande de bebidas lá e tal. E depois ele saiu, foi trabalhar por conta própria. Então a gente fizemos um plano para chegar aqui e trabalhar tal. E aí depois a gente comenta, para o vídeo não ficar muito grande, como foi logo chegando aqui, recebendo esse baque na imigração, como que foi nosso psicológico, porque já foi um baque grande, a gente não esperava, por falta de conhecimento, que a gente desenvolveu mais ou menos as coisas nós ali, a gente pesquisou e ia resolvendo por conta. E quando nós chegamos, que pegamos esse baque, então já teve aquela, né, a primeira impressão, já teve aquele baque. Mas aí foi desenrolando, as coisas foram desenrolando. A gente, como ela disse no início, eu tenho 1 ano, ela tem 8 meses, né? 8 meses. 8 meses. E mais ou menos pra você ter ideia, a gente está morando junto ainda, tá na mesma casa. Nós estamos, né, morando aqui junto, a casa é boa e tal. Só que já mudou muita coisa. A impressão que a gente tinha não se generaliza, não é tudo como a gente esperava pela primeira impressão que a gente teve no aeroporto, né? O pessoal, a gente teve uma impressão, é diferente, está sendo muito boa a experiência, a gente está gostando. Depois, quem quiser ir acompanhando, a gente vai falando os detalhes. Até o próximo. Tchau, tchau. É mais ou menos isso. Tá bom. Vamos mostrar pro